Bom dia nessa quinta-feira. Bom dia para você que está assistindo em qualquer horário, qualquer momento desse dia aí com a gente. Bom dia, Lili. Bom dia, Giane Ávila, João Vitor. Bom dia, Patrícia, Denise. Bom dia, Cláudia, Irani. Bom dia, gente. Bom dia, Kleber. Bom dia, pessoal que está chegando aí nessa quinta-feira cinzenta, né? Quinta-feira cinzenta, para a glória de Deus. Eu tenho uma palavra de oração para compartilhar com vocês e eu confesso que a gente vai falar hoje sobre por que muitas das vezes oramos, pedimos a Deus e não recebemos. Olha aí. Caramba, hein? Bom dia, meu amigo Zé Roberto Martinez. A gente vai falar hoje sobre isso. Por que a gente às vezes ora, pede a Deus com fé e a gente não recebe? Por que será? E a gente vai tratar um pouco sobre isso também, falar sobre dificuldades, sobre tentações, que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Afinal, lutas e dificuldades fazem parte da vida de todo ser humano. Tudo que a gente quer é uma vida de paz, de sossego, não é verdade? Mas ninguém vive só de dia bom. Ninguém vive só de fase boa. Ninguém vive só de verão. Eu gosto muito do verão. A vida ela é cíclica, a vida ela é estacional, a vida ela é construída de altos e baixos, assim como quando visitamos alguém em um hospital. A vida dessas pessoas ela é exatamente assim, ó. Aquele equipamento que monitora, que hora está em cima, hora está embaixo. Eu não sei o nome daquele equipamento, se você souber, coloca aqui. Mas ele traduz bem como é a nossa vida. E essa vida que fica assim, né? Curiosamente, às vezes ela sobe, às vezes ela desce. No momento em que a nossa vida ela passa a ficar linear e fazer aquele barulho, quer dizer que a gente já foi. Quer dizer que a existência aqui na Terra se findou. Então, vamos agradecer a Deus enquanto ela está subindo e descendo, porque isso configura vida, isso configura existência, isso configura movimento, porque viver é estar em movimento, viver é estar em constante movimento. E a gente vai falar sobre constância também aqui hoje. Você que entrou agora, eu escolhi um texto aqui hoje para a gente falar por que às vezes a gente ora com fé, a gente pede a Deus e a gente não recebe. Meu Deus, fiquei curioso agora, Rafael. Quero muito saber, porque eu oro muito a Deus por coisas, e eu oro com fé, com certeza, com convicção, e às vezes eu não recebo. E por que eu não recebo? A gente vai falar sobre isso hoje. No livro de Tiago, Tiago que escreveu esse livro, depois do escritor dos Hebreus, Tiago, o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, ele escreveu, e ao escrever, Tiago diz assim, o título é Provações e Tentações. Provações e Tentações. E Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Peraí, Tiago, você está falando que a gente deve considerar motivo de grande, não é alegria, de grande alegria quando a gente passar por tribulação? É como se eu dissesse assim, ó, tem 62 pessoas. Quem está passando por provação aí? Quem está passando por dificuldade aí? Considere isso motivo de grande alegria. Isso é antagônico, isso é contraditório, isso é paradoxal. Concorda comigo? Mas ele diz, pois vocês sabem
que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Então, quando a nossa fé é provada, o que essa provação vai produzir? Perseverança. O que é perseverança, queridos? Constância. E a gente sabe bem que nessa caminhada de fé existencial que a gente vive aqui na Terra, de 80, 90, alguns chegam um pouco mais, quase 100 anos, o que é mais importante? Sair na frente? Velocidade? Ou constância? Eu falo muito sobre isso, porque é a constância que determina onde iremos chegar. Nem sempre os mais velozes ganham a corrida. Você já participou de alguma corrida? Em Cabo Frio temos muitas, o Shopping Parque Lagos faz muitas. Nós, na nossa comunidade de fé, sempre fazemos uma corrida. Irmã Mônica, glória a Deus pela sua vida, nós fazemos muito, todo mês de setembro, uma corrida em favor da vida. E, curiosamente, a gente percebe aquela galera que fica na frente. Quando a buzina é acionada, tem uma galera que vai no sprint. E eles vão na frente. Só que o que acontece com essa turma? Em algum momento, eles não conseguem manter o mesmo ritmo. Por quê? Porque eles foram rápidos demais. E quem vai rápido demais não vai conseguir se manter o quê? Constante, querido. Então, mais importante do que sair na frente, do que ir na frente, do que ir primeiro, é cadenciar o ritmo. É se manter o quê? Constante. Queridos, acordei com uma coceira aqui na mão hoje. Minha mãe dizia que era dinheiro. Eu acho que é coceira mesmo. Eu acho que não é dinheiro, não. Bom, se for, tomara. Né? Se começar a acreditar nisso, a gente revela que a gente acredita muito no sincretismo. E aí ele continua dizendo aqui: e a perseverança deve ter ação completa, ou seja, a perseverança deve ir até o fim, redundante, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele diz o seguinte: se a gente não tem sabedoria, a gente tem que pedir a Deus. Mas não adianta nada pedir se não tiver fé. Porque se a gente não tiver fé, sem fé, a única coisa que a gente consegue é desagradar a Deus. Porque tudo na vida é pela fé, tudo. Inclusive a salvação. Ah não, Rafael, peraí. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, vírgula, mediante a fé. Está escrito isso lá. Então tudo é pela fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você já foi na praia aqui de Cabo Frio, ou alguma praia? O que acontece com a onda do mar? Ela vem e vai. Então ela traz a água, mas depois ela leva de volta. O que ele está falando aqui? Tem gente que a fé é assim. A fé tem um momento que ela vem com muita força. Depois, da mesma força que ela veio, do mesmo modo que ela vem, ela vai embora. E a gente, às vezes, é assim mesmo. A gente, às vezes, ora tem muita fé e ora não tem fé nenhuma. E ele diz, o escritor aqui, Tiago, que isso não é bom. E que quando a gente age dessa maneira diante de Deus, a gente não recebe nada. Porque a gente precisa ter constância, inclusive, de fé. Faz sentido isso, sim ou não? Aí ele diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha aí a palavra estabilidade. Essa palavra, ela revela para nós o quê? Que algumas pessoas, elas são instáveis. Elas são inconstantes. Você conhece alguém assim? Ora está firme na igreja, ora
não está mais, está fora. E a vida dessa pessoa não é uma vida constante. É uma vida totalmente fragmentada. Porque você imagina tudo que a gente faz, a gente não ter a capacidade de ter a constância para ver os frutos. Quem lança uma semente sobre o solo hoje, não colhe hoje, não colhe amanhã. Então a constância vai determinar o quê? A colheita. Precisamos ser firmes e constantes em tudo nas nossas vidas, inclusive na fé. Então, não importa quando você comece, não importa o que você deseja e inicie a fazer. O mais importante é que ao começar, você possa determinar que será constante. Porque só vai ver o fruto, o resultado, quem realmente passar pelas fases. E aí ele diz aqui aquilo que eu disse. Por que pedimos a Deus e não recebemos? Por que você, às vezes, ora com fé e pede a Deus e às vezes você não recebe? Tiago fala por quê. Tiago fala exatamente por quê. Ele diz, de onde vêm as guerras? Deixa eu ver aqui, se é isso aqui mesmo. Perdão, gente. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Ele está dizendo o seguinte, que a vida do homem é uma vida cheia de paixões e de desejos. O Sigmund Freud, pai da psicanálise, né, um judeu, filho de judeus, ele chamava o homem, o ser humano, como uma máquina de desejo. Ele diz, o homem é como uma máquina de desejo. E se a gente parar para pensar, o homem, desde que nasce, ele é uma máquina de desejos. Chora para comer, chora para estar limpo, chora para se ver livre da dor. Então, a todo momento, o homem, ele produz incansavelmente desejos. E aí ele fala o seguinte, que esses desejos, na grande maioria das vezes, têm a ver com paixões e guerras que existem dentro de nós. Cobiças de coisas que muitos homens matam e morrem por causa disso. Invejam, mas não conseguem obter. Aí ele fala o seguinte, quando pedem, não recebem. Meu Deus, anota isso aí. Tiago, irmão de Jesus, depois da carta aos Hebreus, está revelando por que muitas das vezes oramos com fé, pedimos coisas a Deus e não recebemos. Aí ele diz o seguinte, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Observe, você imagina hoje eu sendo um homem sincero diante de Deus. Eu dobro meus joelhos aqui na minha sala, em casa, no escritório, e eu começo a pedir a Deus, Senhor, como filho amado do Senhor. Eu peço ao Senhor, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu peço ao Senhor um carro melhor. Senhor, eu como teu servo gostaria de ter um carro melhor. Tenho viajado muito, tenho estado em muitos lugares e de alguma forma, Senhor, eu gostaria de um carro que não desse tanto problema. Graças a Deus, o meu carro hoje não dá problema. Mas eu gostaria de ter um carro melhor. Senhor, eu gostaria de ter uma Ferrari, Senhor. Eu gostaria que o Senhor me abençoasse com uma Ferrari. É um exemplo. E aí, Deus visita o meu coração, sonda, esquadrinha o meu coração e sabe o que ele vê? Que eu quero uma Ferrari para me deleitar nos meus próprios prazeres, para mostrar para quem eu não gosto aquilo que eu tenho e de alguma forma produzir coisas ruins nas pessoas.
Quantas são as vezes, queridos, que pedimos coisas a Deus para gastar nos nossos próprios prazeres? É gente que diz assim: pastor, se eu tivesse uma condição financeira, no final do ano, então, naquela mega da virada, é muito comum. Pastor, se eu ganhasse na mega da virada, eu ia ajudar. Fala aí, repete aí. Tanta gente, pastor. A gente está sempre condicionando a ajuda ao ter aquilo que a gente não tem, quando na verdade a gente já pode ajudar com aquilo que a gente tem. Não, mas eu não tenho situação financeira. Se você tem disposição, fé e saúde, você pode matar a fome de quem tem fome sendo um voluntário no Restaurante Graça. O dinheiro, a posse, não precisa chegar às nossas mãos para que a gente possa fazer por ele. E isso mostra que nós pedimos errado, por motivos errados. Deus sempre avalia as motivações do nosso coração, queridos. Antes da ação vem a motivação. E aí ele dá no final aqui a receita para se lutar contra o diabo, para se lutar contra essas tentações, contra esses desejos humanos, naturais, que fazem parte da nossa vida. Ele diz o seguinte: mas Deus se opõe aos orgulhosos. A gente falou sobre o que ontem, gente? Qual foi a palavra de ontem? Quem lembra aí? A gente falou sobre o orgulho. Mas Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aí ele diz: portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Rafael, de que maneira eu devo enfrentar o diabo? Tiago diz aqui: sujeitando-se, pois, a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Rafael, então é só eu resistir ao diabo que ele vai fugir de mim? Que eu tenho sentido que o diabo tem me tentado, eu tenho sentido dados inflamados do inferno sobre a minha vida, eu tenho sentido, Rafael, que o inimigo está furioso. É só eu resistir ao diabo? Não! Primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele então fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ação e reação. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador. O que é galardoador? Deus abençoa, Deus recompensa. Porque galardão é recompensa. Deus abençoa aqueles que o buscam. Então, Tiago está dizendo para nós aqui, queridos, nessa quinta-feira pela manhã, que a gente deve ter alegria e felicidade por passar por tribulações, porque isso produz constância nas nossas vidas. Se você está passando prova, se alegre, porque isso vai produzir uma coisa boa. Querido, não tem nada melhor do que ser alguém constante. Tem uma frase que diz: ninguém consegue vencer de quem não desiste nunca. Então, você imagina a pessoa que não desiste. Perdeu hoje, amanhã tenta novamente. Perdeu amanhã, depois de amanhã se levanta e tenta outra vez. Ninguém vai conseguir parar, ninguém vai conseguir resistir. E, obviamente, as tentações, elas fazem parte da nossa vida. Nós precisamos avaliar as motivações que pedimos, o que pedimos e para que pedimos para Deus. O que pedimos, para que pedimos a Deus. E aí ele diz que muitos de nós não recebemos de Deus, pois pedimos mal, para os nossos próprios deleites, para mostrar para quem a gente não gosta, para de alguma forma despertar sentimentos ruins. É aquela canção, não sei nem se aquilo é canção, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Isso aí não é, isso aí, irmão querido, pelo amor de Deus, que canção é essa? Quem viu você passar na prova e não ajudou, quando você estiver na bênção, é você que vai ajudar. É você que vai ser um instrumento de Deus.
Não, agora é bem feito, você merece. Não, de maneira nenhuma. E aí, no final ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você está sendo tentado pelo diabo, porque ninguém é tentado por Deus, porque ninguém Deus tenta, porque em nada e nem ninguém Deus é tentado. Se você está passando por isso, ele diz, se sujeite a Deus, se aproxime dele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, permaneça na posição, e ele fugirá de vós. Porque toda prova, luta, adversidade, ela tem um tempo, mas em algum momento vai passar no nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus que eu oro a minha vida, eu coloco a minha vida, a vida desse irmão e dessa irmã diante do Senhor. E à luz do que Tiago escreveu aqui, que possamos considerar motivo de grande alegria ao passarmos por tribulações, porque isso produzirá acréscimo de perseverança. Da mesma forma que possamos avaliar as nossas motivações, Senhor, quando pedimos, o que pedimos e para que pedimos diante do Senhor. E, sobretudo, diante de ataques do diabo e dos seus demônios, seus anjos do inferno, que possamos, pois, nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, que certamente ele fugirá de nós. Oramos com fé, agradecendo ao Senhor por esse dia e por essa quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é quinta-feira e quinta-feira é quinta do avivamento no CEI em Cabo Frio, às 20 horas. Quero convidar você para estar lá conosco hoje, às 20 horas, no CEI em Cabo Frio. Se você pode, vá, leve um convidado, eu estarei lá e vai ser um prazer estar com você. Esteve conosco nessa live aqui o meu amigo Ralph, Alexandre Botelho, a Priscila, a Andréia, a Viviane também, Pati, meu amigo Jefferson Brandão, advogado Jefferson Brandão, a Sara Pereira, Renata Brandão está aqui também com a gente, a Cláudia, o Cleidson também, o Edson Bittar, Zé Roberto Martinez, a Mônica, a Solange e muitos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amanhã estarei aqui às 7h15 da manhã com uma palavra de oração para todos nós. Que Deus nos abençoe. Valeu!